Alô, alô, pessoal, bem-vindas, bem-vindos, se também forem contemplados aí com o gênero masculino, que está em minoria aqui nesse nosso encontro aqui hoje, que bom. Mas estamos aqui começando a nossa primeira aula do curso Comédia de Pensar, já da segunda turma. Tivemos essa turma terminando o curso agora no início da semana e já conseguimos abrir uma segunda turma devido, então, à demanda que a gente recebeu. E para mim é muito legal a gente poder ter esse feedback e também poder trazer para vocês e para mais gente essa proposta que é de pensar as ciências gastronômicas. Hoje a gente vai descobrir por que a gente está chamando isso de ciências gastronômicas e não só gastronomia. E vamos falar um pouco sobre esse embate etimológico, né, dessas palavras, desses termos que a gente usa para descrever a comida já culturalizada, ou seja, a comida que saiu de ser aquela comida que a gente entende como o alimento, né, fisiológico, para esse alimento que tem, então, é carregado de significado, por exemplo. Então, esse curso ele vai ter esse período justamente para a gente poder traçar não só uma história, tá, mas é um itinerário, digamos assim, da gastronomia, da alimentação, ao longo não só do tempo, mas também do espaço e principalmente do pensamento. O pensamento, então, é para a gente o fator primordial, então, da nossa conclusão dessa jornada. Então, a gente começa primeiro fazendo uma pequena visão geral sobre o que a gente vai ver hoje, nessa aula de hoje. Já é aula, tá, gente? Podem pegar aí o papel e a caneta, que vai ter conteúdo já. Não é só um lugar para a gente poder fazer assim uma apresentação do curso, mas sim estamos pensando em já agregar alguma coisa de conteúdo e alguma coisa do conteúdo que vocês verão aqui, sabe? Primeiro, a visão geral que a gente vai dar é essa. Falar um pouco sobre a instituição, sobre o curso e, no final, sobre essa aula que a gente vai ter hoje. A instituição, gente, é a Escola de Humanas. A Escola de Humanas somos nós, eu, a Adriana, que está aí do outro lado, que é a nossa diretora executiva. A gente criou essa escola pensando em preencher uma lacuna da nossa educação formal, seja do ensino médio como do ensino superior. Na verdade, até sem fazer uma distinção precisa sobre esses ensinos, né, que vão se mudando. Já foi colegial, já foi ginasial, né? Depois segundo grau, segundo ano. Enfim, hoje eu já não sei nem mais como é que chama direito. Vou saber daqui a pouco, quando meu filho começar a crescer mais e estiver galgando esses estágios. Mas a educação formal, ela é envelopada, na verdade, em uma tradição que é disciplinar. Ela pode até ser multidisciplinar. No entanto, ela fica, ou ela propõe o pensamento, então o desenvolvimento, em pequenas caixinhas disciplinares. Ainda que trafeguemos, ainda que a gente possa andar por todas elas, há barreiras, que a gente chama de epistemológicas, para usar um termo da academia, mas são barreiras, na verdade, de interesse, digamos, ou de conhecimento. Então, aqui a nossa proposta da escola é justamente atravessar essas barreiras, derrubá-las, embaçá-las, para a gente poder ter, de fato, uma educação transdisciplinar. E a ideia nossa de transdisciplinaridade, que a gente chama de transdisciplinaridade engajada, vai muito a partir de colocar transdisciplinaridade como um método de partida para a gente desenvolver esse conteúdo. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é uma aula que é focada em ciências gastronômicas, mas que vai partir por outros caminhos já. Já vai abrir logo de cara para as artes, para a filosofia, para a música, a comunicação, para as ciências da saúde, que seja, também não são só humanas, mas pelo nosso conceito, né, a gente vai ter as ciências humanas como lugar de partida, na verdade, o que centraliza tudo. Então, por isso que a nossa missão é construir coletivamente esse pensamento, entendendo que o processo de aprendizagem, que a gente chama muito de processo de ensino, mas aqui a gente está pensando nesse processo de aprendizagem, porque, afinal de contas, aprendemos juntos e juntas. Então, a gente conecta esses nossos saberes, vocês vão poder ficar super à vontade de levantar a mãozinha, de discordar com o professor, entendeu? A gente vai ter essa possibilidade justamente porque ela é natural,
para o processo de produção de conhecimento. Né? Não se tem essa produção de conhecimento sem ter a divergência, esse fator. Então, nossa conversa será horizontal. Né? Então, essa já é uma da nossa pegada. Então, a educação transdisciplinar que a gente propõe está a serviço de uma nova, futura pedagogia, que não é necessariamente tão nova. Né? Paulo Freire já havia proposto, né, um ensino emancipatório, libertário, há tanto tempo, mas que infelizmente nunca foi instituído de verdade. E aqui a gente tenta beber um pouquinho na fonte e dar a nossa pequena contribuição ao coletivo, ou o que a gente entende acerca de educação. Então, para o curso de hoje, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, é o curso inteiro. O curso inteiro, ele passa por esses grandes temas. Ou seja, não são disciplinas, são grandes temas. Por quê? A gente vai dividir dividir no ponto de vista administrativo, basicamente, só para poder organizar o nosso sisteminha e as aulas, né, para um motivo de compreensão, em sociedade, o segundo módulo, que vai ser cultura e mídia, e o terceiro módulo, que vai ser ação e pensamento. A gente faz esse percurso, no entanto, quando a gente estiver falando de sociedade, a gente já estará falando de pensamento. Quando a gente estiver falando de ação e pensamento, a gente vai voltar a falar sobre cultura e mídia. Então, todos esses fatores estão entrelaçados. Legal? E agora, sou eu. Guilherme Lobão, sou eu, meu nome. E quem sou eu? Eu sou um professor de humanas. Tá aí, só isso. Basicamente, só para vocês terem um background meu aí, eu sou o que na academia se chama de aquele pesquisador que tem a incoerência acadêmica, sabe? Que a cada artigo que faz, ou cada coisa que escreve, está falando de uma coisa absolutamente diferente de sua trajetória inteira. Mas, para mim, isso é muito enriquecedor por conta, e foi também como eu cheguei a esse processo de transdisciplinaridade. Então, gente, eu começo minha jornada profissional como jornalista. Então, me formo em jornalismo. Mas minha própria formação em jornalismo teve como projeto final um trabalho acerca de estética do cinema e da arte no expressionismo alemão. Boa viagem. E a partir daí... Tá sem som. Alô, vocês podem me ouvir? Sim, agora tá dando para ouvir. Desculpe, gente. Esqueci de apertar o botãozinho não perturbe no celular e aí entrou uma ligação. Simplesmente isso. Mas como eu estava falando, comecei a trabalhar em jornal, trabalhei no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense, passei pela Veja, passei pela Band News, pelo Metrópolis, onde eu estava até pouco tempo, inclusive, colaborando, sendo o crítico gastronômico desse portal. Então, na verdade, eu chamaria de crítico de restaurantes. E essa função de crítico, que é a minha mesmo, será alvo de muitas críticas aqui nessa nossa conversa. Então, fiquem à vontade, porque eu sairei de pedra para vidraça, sem nenhum problema. A gente vai precisar fazer isso. Um movimento super necessário para a gente poder pensar a comida e, no limite, a gastronomia, que seria esse universo no qual a gente está embarcando nesse momento. Então, eu faço meu mestrado em cinema, né, comunicação, com especialização em audiovisual, sempre na parte mais teórica, estética. Eu sou crítico da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, pela qual lancei, né, coletivamente alguns livros coletivos. Então, minha escrita sempre foi voltada para o cinema e para a cultura, e agora começa a ser uma escrita mais voltada para a alimentação e a gastronomia, e eu não prometo que vai seguir sendo assim. Porque, afinal de contas, a gente muda. Eu sou o famoso, a incorporação aí, acho que todos nós, né, do sujeito pós-moderno de Bauman, né, da modernidade líquida, que as nossas relações são líquidas agora, né, são voláteis. Então a gente muda demais, muda de ideia. A gente é cancelado, não é? E depois a gente é descancelado. Então agora tem todos esses termos.
Então, eu, na verdade, acabo de voltar dentro do meu estágio doutoral, eu estou fazendo um programa de doutorado em comunicação, pensando justamente isso que eu vou falar para vocês agora, que é como que a gastronomia se relaciona com nós por meio do imaginário. Gastronomia, eu parto desse princípio, tá? É obra de ficção. A gente vai descobrir isso ao longo da nossa jornada. Então, eu fiz o meu estágio doutoral na Universidade de Ciências Gastronômicas, lá da Itália, de Polenzo. Uma universidade famosa, talvez uma das maiores que existem, que são unicamente formadas por essa especialidade, que é gastronomia. Então, a Unisg, também conhecida como Universidade do Movimento Slow Food, é uma universidade que centraliza esse debate das chamadas ciências gastronômicas. É também uma universidade que tenta, não sei se foi ela que cunhou o termo ciências gastronômicas, mas ela é um dos grandes arautos da divulgação desse termo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas terminologias, tá? Então, nessa universidade, eu pude ter acesso a uma riqueza de debates que ainda, até do ponto de vista internacional, está sendo muito pouco feito acerca da alimentação, de tudo que envolve ela. Então, eu trago aqui um pouquinho da minha contribuição para vocês sobre esse debate que no Brasil ainda não chegou direito, né, pelo menos. Então, nas universidades, nas faculdades de gastronomia, ou mesmo nas faculdades de ciências semelhantes, similares, digamos, ou complementares, a nutrição, por exemplo, que é uma disciplina que confronta diretamente o tema da alimentação e da gastronomia, né? Cada vez mais, aliás, a própria educação física, a medicina, a química, né? Agora, a sociologia sempre, a comunicação, demais. Afinal, todos os efeitos que a gente tem de percepção do alimento hoje são mediados por um negócio chamado comunicação. Mídia no sentido lato sensu da coisa. Então, a gente tem que colocar essas esferas no debate. Não dá mais para pensar gastronomia apenas como aquele cursinho que a gente vai fazer para se tornar chefe. Detalhe e spoiler. Se você, por exemplo, está fazendo curso de gastronomia para virar chefe, eu já aproveito para dizer, para acabar com seus sonhos, de que você não será chefe, você não terá seu programa no GNT, sabe? Para falar de receitinha, entendeu? E viajar o mundo, sendo filmado pelo David Gelb, o cara que produziu a série Chef's Table. Por quê? Porque, afinal de contas, isso faz parte de outro processo. É um processo de entretenimento, uma produção artística, uma produção da indústria de entretenimento. E não necessariamente da proposta da restauração. Eu chamo restauração, e é como vocês vão sempre me ouvir me referir a esse setor enorme, que a gente costuma chamar de bares e restaurantes, né, e hospitalidade, eu vou chamar de restauração. É um termo que tem sido muito usado, inclusive na academia, não só na academia, mas até no jargão mesmo da cozinha, se usa muito em Portugal. Então a gente vamos pegar emprestado aí, né, aproveitar nosso parentesco lusófono linguístico para poder usar o restauração, porque afinal de contas, não sei se todo mundo sabe, né, a gente vai fazer uma aula aqui que vai tentar ser acessível a todos os níveis. Então, por favor, fique tranquila e fique tranquilo se vocês ouvirem alguns termos ou então alguns conceitos que você, já estou careca de saber. Não tem problema, a gente vai passar rapidinho, né, para o benefício do grupo, do coletivo. Mas a gente também vai puxar um pouco a corda do pensamento para a gente poder se adiantar. Então, a gente não vai trazer aqui um monte de conceito para ficar trabalhando conceito. A gente vai trabalhar os fenômenos mesmo da nossa vida, basicamente. Então, a restauração é um termo que nasce na França e tem como base, né, esse princípio mesmo restaurador do alimento. Então, começa justamente com a parte do serviço de comida, que na época, né, nos camponeses, isso aí está falando na Alta Idade Média, antes disso, né, os camponeses que faziam longas viagens montados aí a cavalo ou então a pé, precisariam de alguns pontos para abastecimento, para repouso e, portanto, restauração. E aí comia-se alguma coisa. Começava aí, entrava aí essa proposta
do restaurante, que depois, lá em 1819, mais ou menos, ou se não mais, né? Foi 1835, parece, que veio cunhado de modo formal o primeiro termo restaurante, né, derivado desse processo de restauração. Obviamente tem um debate aí de gente que sempre vai ter gente que vai falar assim, não, fui eu que inventei. Então, para a gente não importa quem inventou, o que importa é a gente entender os processos e os fenômenos que estão por trás disso, né? Bem, então, apresentada a minha figura, e eu trago aí, ó, da minha experiência, esse conjunto que eu chamo de comunicação, estética, cultura contemporânea, gastronomia e educação. Dentro da gastronomia, eu também trabalhei como professor no Instituto de Ensino Superior de Brasília, IESB, como professor da cadeira de História e Cultura da Alimentação. Então, a partir dali também trago algumas das minhas experiências. Teremos no nosso curso, para vocês, quando vocês estiverem assim, a ponto de me esmurrar, sem aguentar mais esse homem, aí eu trago, enfim, né, um respiro para o nosso curso, que será a Tainá Zanetti. Não sei quem a conhece, mas a Tainá é uma super pesquisadora de gastronomia, ela própria uma gastrônoma, considerada aí a primeira gastrônoma do Brasil, e esse título é bem interessante, é um título informal, né, não existe. É bem interessante por quê? Porque estamos falando de um país que não forma gastrônomos para além do ensino superior, digamos, da faculdade, da graduação. A gente tem hoje a figura do tecnólogo de gastronomia. E o gastrônomo, esse termo mesmo, ele é um termo que é um tanto informal. O próprio tecnólogo em gastronomia, gente, ele é uma figura que, do ponto de vista da legislação brasileira, ele ainda não foi autenticado, digamos assim. Ele não existe. Por quê? Tem um projeto de lei aí, batendo cabeça, né, um ping-pong eterno, desde 2011, para tentar definir quem é o tal do tecnólogo em gastronomia, que seria o gastrólogo. E isso não foi lá muito para frente. Então, para a gente, vamos superar essa conversa, entendeu? Por quê? Porque dentro dos estudos da alimentação fica um debate, um bate-boca enorme sobre o que quer dizer cada coisa. A gente está pensando em ciências gastronômicas, que aí eu vou fazer minha defesa daqui a pouco, mas basicamente o que a gente está falando é de alimentação, de comida. Hoje, na academia de hoje, fala-se muito sobre os food studies, ou seja, os estudos da comida. Os estudos da comida são uma forma de tentar agrupar de um modo transdisciplinar também tudo que diz respeito à alimentação dentro dessa passagem de estudo. No entanto, vai aí tudo mesmo, inclusive as ciências veterinárias estão aí, né? Porque a gente não pode pensar meio ambiente, a gente não pode pensar nossa fauna, nossa flora sem passar, né, por alimentação. Afinal de contas, a gente desenvolve alimentos, inclusive, né? A gente rega pastos, não é isso? Para que os animais se alimentem, para que a gente deles usufrua. A mesma coisa que a gente faz com as nossas hortas, enfim, isso é super básico para todos nós. Bem, é importante, ou super válido para os estudos superiores, chamar de estudos da alimentação, ou food studies. Só que aí é amplo demais. É amplo demais porque ele não tem necessariamente a ver com o que nos reúne aqui, gastronomia. Porque, afinal de contas, gente, alimentação animal não é gastronomia. Não existe assim, a gastronomia do tigre, entendeu? Você tem a alimentação, o instinto, né? Você pode até gourmetizar a ração. Se você for hoje em qualquer pet shop, donos e donas, mães e pais e pães de pets podem confirmar isso, né? Que você vai no pet shop, você vai ter ração com ingredientes que você não encontra nem na sua própria, no seu próprio jantar de aniversário de casamento, sabe? Eu vi lá um que era, como é que é? Cordeiro com molho de goji berry, de cranberry. Bem, super válido.
para a nossa problemática. Isso vai ser ótimo. Bem, um estudo que pretende ver o impacto de uma dieta para curar ou fortalecer o sistema imunológico de um animal, por exemplo, ele não se configura num estudo gastronômico per se. No entanto, o que a gente faz hoje para o ser humano, para nós, sim, pode envolver gastronomia. A comida, a famosa comida de hospital, ela precisa e depende da gastronomia. Porque quando a gente tenta separar a gastronomia, a gente está pensando em gastronomia num lugar que é muito inacessível para a gente, entende? Um lugar muito distante, um lugar da boa mesa, do restaurante. Mas não, gastronomia é um veículo, gente. Um veículo de transformação cultural do alimento. E quando a gente fala da famosa comida de hospital, a gente está pensando exatamente nessa proposta de que a comida de hospital, a pessoa só precisa ser alimentada. É uma necessidade fisiológica, não é isso? Só que o ser humano, ele não é limitado a atender suas próprias necessidades fisiológicas, a não ser que esteja, de fato, incapacitado de fazê-lo. Então, a gente precisa pensar em gastronomia, como a gastronomia pode, inclusive, ajudar o nosso mundo, ou transformá-lo. Vocês vão conhecer a Tainá, que vai falar sobre gastronomias e gastronomizações. Ela vai ser a pessoa que vai desvendar um pouco o mistério da diferença entre isso que a gente chama de culinária, de gastronomia, de gastronomização, de gourmetização. Então, façam um curso aí para vocês conseguirem pegar essa aula, que vai ser super sensacional. Na aula de hoje, a gente está fazendo essa pequena introdução às ciências gastronômicas. Mas no curso inteiro, o que a gente vai ter? Nesta primeira aula, ela já compõe esse primeiro módulo da sociedade, que a gente vai falar sobre os atos de comer. E não o pessoal aí que já está tarimbado, o pessoal que já fez aí nutrição, então própria gastronomia, e já conhece muito sobre os princípios da comensalidade, que foi quando a gente começa a entender que o ato de comer não é um ato meramente fisiológico, mas sim um ato cultural, né? Porque a gente tem essa necessidade humana de se sociabilizar, de comer junto, não é isso? Diferentemente do que nos separa já dos animais na primeira instância. Então, a gente vai falar sobre os atos de comer, que são vários. E também sobre a história a contrapelo. É isso que a gente vai atacar. Também vamos pensar nas brasilidades e nas afrolatinidades, coisas que nos interessam. Depois a gente passa para mídia e filosofia. A comida fala. A comida se expressa. Ah, vocês não estão vendo o slide? Desculpa, gente. Pronto, aqui, ó. Eu tinha pausado para mim. Então, veja, aula magna hoje, sociedade, que é o nosso primeiro módulo. Segundo módulo, a gente vai discutir essas maluquices. O que é uma filosofia da alimentação, da gastronomia, né? Gente, eu prometo para vocês que pode ser um pouco meio complicadinho no início de entender, mas a gente vai chegar no final com muitas clarezas de ideias acerca desses teminhas muito, talvez, polêmicos ou desconhecidos, pelo menos desconhecidos para aplicação nesse estudo da alimentação. E a gente termina com algo que é o que diz mais respeito ao nosso curso, que é o pensamento. Só que também a gente vincula o pensamento à ação, porque um sem outro não adianta, não serve. Pensamento. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, ele já falava uma coisa que eu acho assim, um ensinamento muito importante para a gente que está querendo aprender a pensar. Eu falo que a gente está querendo aprender a pensar porque é o motivo pelo qual a gente está aqui junto, não é isso? A partir do momento que a gente busca algum tipo de conhecimento, a gente está se vinculando, se engajando em um novo processo de aprendizagem. Ou seja, estamos aprendendo a pensar novamente. Então, o pensamento, já diria Arthur Schopenhauer, que a pena está para a escrita, está para o pensar, perdão, assim como a muleta, a bengala, está para o andar. Então, é por isso que a gente vai propor no nosso curso um exercício de escrita. A gente vai escrever, gente. A gente vai ler, a gente vai escrever no nosso curso. Veja bem, vamos respeitar
a carga de leitura, o tempo de vocês. Quem vai conseguir ler mais, escrever mais, pode aproveitar mais, mas quem conseguir ler pouco e escrever pouco, vai aproveitar também integralmente desse curso, tá? Mas, para mim, é importante colocar essa dimensão da escrita, e daqui a pouco eu vou justificar para vocês, em imagens, inclusive, como que isso vai ser um método importante. Porque, gente, se a gente pensar que para a gente aprender a pensar, a gente precisa da caneta, da pena, e do mesmo jeito que a gente precisa da bengala, ou então de um andador, ou de apoio, quando a gente é bebezinho, né, para tentar se levantar e começar a andar, é a mesma coisa para a gente poder escrever nossos pensamentos. Isso vai ajudar a gente no processo de aprender a pensar. Em algum momento, chegando na autonomia, que o bebê vai conseguir em algum momento também de andar sozinho, sem ajuda, a gente também vai conseguir pensar sozinho, sem ajuda. Bem, o percurso que a gente está fazendo hoje, nesta aula. A gente vai começar pela Era dos Gourmands, vai falar sobre o que é arte culinária, vamos debater então a gastronomia e vamos chegar ao Senhor dos Anéis. Brincadeirinha nerd, para deixar um mistério. É super bobo isso, tá, gente? Mas, enfim, vai ser legal quando a gente chegar lá depois. Quando a gente fala da Era dos Gourmands, a gente está falando que é o momento em que a gastronomia é desvelada, desvendada. Basicamente, a gente não falava em gastronomia antes da Revolução Francesa. Não como é hoje. Quem foi um dos primeiros a trazer esse tema, essa problemática, essa proposta de uma gastronomia, foi um camarada chamado Brillat Savarin. Quem estuda alimentação ou coisas do gênero, provavelmente já ouviu esse nomezinho em francês. Jean-Antoine Brillat Savarin. Um advogado que nessa era aí, no pós-Revolução Francesa, ele se torna uma grande referência da boa mesa. Ele traduz na Fisiologia do Gosto. Obrigado, Larissa. O livro é A Fisiologia do Gosto, do Brillat Savarin, e é um livro de regras absolutamente datado, gente, mas absolutamente necessário para a gente compreender. Vamos usar um pouco de Brillat Savarin. Mas o que o Savarin fazia? Ele estabelecia ali uma era dos gourmands, ou seja, de quem sabe comer bem. As pessoas que sabem comer bem são as pessoas que sabem distinguir um determinado vinho, que sabem, né, apreciar a beleza, né, de determinado prato, de determinada mistura. E isso, gente, estava necessariamente vinculado à aristocracia da época, né, ao poder econômico e ao poder público da França. E, obviamente, que essa estrutura ela vai ser replicada até hoje, tá? Até nossa ideia hoje de restaurante, e falaremos sobre isso daqui umas 3 aulas, eu acho, que a gente vai destrinchar o restaurante. O restaurante nada mais é do que um filhote, na verdade, dessa proposta mesmo do Brillat Savarin, que não foi atualizado. É claro que a gente conseguiu encontrar novas formas de expressar. A gente cunhou o termo baixa gastronomia, não é isso? Para determinar uma gastronomia mais acessível, ou então uma gastronomia de boteco, do pé sujo. Mas o que a gente está pensando é que gastronomia é algo que envolve algo mais do que o Brillat Savarin estava falando. Afinal de contas, o Brillat Savarin ele fez também uma regra de etiqueta, né? Um conjunto de regras de etiquetas sobre como que você pode apreciar a boa comida, a boa mesa. E isso já caiu, né, gente? Há muito tempo, sabe? Isso ficou datado. Você não consegue hoje pensar em boa mesa ou em alta gastronomia sem problematizar a questão do acesso mesmo, sem colocar a política para conversar nessa história. E acerca disso, já vou avisando para vocês, preciso fazer esse aviso. Vamos falar de tudo aquilo que dizem que a gente não pode discutir. A gente vai discutir aqui. Então vamos discutir política, religião, sexo e futebol. Tudo isso está no nosso cardápio. Hoje a gente já começa de cara
falando um pouquinho sobre futebol e sobre sexo. E a gente vai ver por que daqui a pouco. Bem, a era dos gourmands, estabelecida na França, foi importante para a França e para o domínio francês narrativamente, né, em relação à gastronomia como um todo, porque eles criaram um conjunto de etiquetas e de regras que eram muito fáceis de replicar, eram muito acessíveis no ponto de vista didático mesmo. Então, quando você tem Carême, né, Antoine Carême também foi desses franceses, que ele foi o pai, né, dos molhos franceses, né, o molho branco, né, então ele criou, né, várias denominações, vários processos, várias estruturas de cocção que poderiam auxiliar na preparação mais eficiente, digamos, da cozinha. É claro que você pensava em gosto, mas estava pensando muito em eficiência. É tecnologia o nome disso. A serviço de quem? Da aristocracia da época. Entendeu? No cenário ali pós-Revolução Francesa, e mesmo na Revolução Industrial que vem a seguir, a gente não pode falar que as castas populares conseguiam comer que nem comiam, né, os políticos, né, os artistas e aristocratas da época nos seus restaurantes, os recém-nascidos restaurantes, não é isso? Esses lugares. Então cunhou-se a proposta de arte culinária. O que seriam as artes culinárias? As artes culinárias davam conta justamente desses processos de Carême e depois levado a cabo por Escoffier. Um outro nome para vocês também anotarem aí, né? Escoffier, vocês podem bugar aí também na lateral. Que Escoffier foi um camarada que criou uma enciclopédia de receitas, de processos e de criações também, serviram como base. Por isso que basicamente o mundo ocidental inteiro e até o mundo oriental também, ele tem dentro do seu formato de serviço enfim, dos serviços da restauração, né, desse setor, eles são muito parecidos, eles se replicam, se reproduzem, muito por conta dessa base. Escoffier, aliás, é quem vai levar a gastronomia para um setor que ela desconhecia naquele momento, que era o do turismo. Então, quando associa gastronomia e turismo, torna-se uma potência, então, assim, incrível, sabe? Então, domina, de fato, narrativamente, o mundo. O francês, gente, ele começou a exportar, no meio da colonização, dos processos colonizatórios, começou a exportar chefe de cozinha. Os primeiros chefes que chegavam ao Brasil, já entre 1700 e 1800, eram chefes franceses. Daí uma tradição também gerada. E, enfim, sobre essa problemática a gente vai ter muito o que falar ainda. As artes culinárias também ganham um pouco mais de lugar a partir do momento que surgem escolas como a Le Cordon Bleu. Já devem ter ouvido falar na Le Cordon Bleu, que é uma das mais famosas escolas de culinária. E aí é onde a gente já faz a primeira distinção entre culinária e gastronomia, que aí a culinária está a serviço justamente desse movimento de processos, esse conjunto de práticas e de sabedorias para se produzir uma comida, ou para se manipular comida e produzir, então, um prato, uma receita. O Le Cordon Bleu, hoje, inclusive, está começando a se adaptar para trazer para seus estudos, para sua instituição, discussões como essa que a gente vai ter aqui. Ainda não é desse jeito. Se a gente pensar, então, na gastronomia que a gente tem hoje como gastronomia de faculdade, universidade, basicamente, gente, as universidades, e aí não é um julgamento, a gente está apenas entendendo que é isso, é assim, as universidades hoje formam gastrólogos para entrar no setor da restauração. Eles vão entrar para trabalhar com hospitalidade, ou vão trabalhar no restaurante, ou vão trabalhar no chamado food service, ou vão empreender, a palavrinha da moda aí, né? Eles vão fazer esses lugares. Eles estão pensando em mercado de trabalho. E quando eu fui ali para Apolenzo, eu descobri que esse tal de mercado de trabalho da gastronomia, ele tem um outro nível. A gente pode alcançar outros lugares. A primeira pergunta é: cadê? Onde está a gastronomia na esfera pública, da política pública, da construção de política pública? Não é isso? A gente tem o Conselho de Segurança Alimentar. Daqui a pouco eu já vou falar sobre ele também. A gente tem outros organismos, né, principalmente em lugares como nutrição,
na medicina. Você vai ter uma organização, você vai ter uma participação civil, né, da sociedade civil, dentro das decisões, ou então do processo de colaboração para o desenvolvimento de políticas públicas. Mas a gastronomia não está aí. Vamos colocar ela aí. Essa é a nossa proposta. Tem muita coisa para se desenvolver. A parte de tecnologia, ela tem que passar também pela gastronomia, sabe? Porque a gastronomia, justamente, ela reúne todas essas discussões que a gente está tendo aqui nesse momento. Porque uma disciplina só, ela não resolve um problema, ela não consegue levantar as questões suficientes para a gente poder entender em profundidade esses problemas pós-modernos, que seja, que a gente pode chamar. E vamos falar de futebol. Ah tá, Senhor dos Anéis eu vou deixar por último, tá bom? Vamos falar de futebol. 2-1 e 7-1. Já sabe do que a gente está falando, né, gente? Pois é. Gente, tudo bem que o 7-1 agora é fichinha, né? Nesse mundo de hoje, pandemia, coronavírus para lá, não sei o quê, governo muito doido. 7-1 é fichinha, entendeu? Só que não foi, né? Em 2014, a população brasileira sofreu assim um golpe danado, né? Foi um sofrimento assim profundo o 7-1. Só que o 7-1 ele foi uma, como eu posso falar, foi uma reedição do sentimento nacional que a gente teve no 2-1. Aqui no nosso grupo, pelo menos, eu não sei se alguém conseguiu viver o 2-1. Eu acho que não. Mas pelo menos a gente se lembra. O 2-1 foi quando a gente perdeu para o Uruguai na Copa do Mundo de 1950, com um scratch maravilhoso, e a gente perde na nossa casa, no Maraca, por 2-1. Não foi tão avassalador como um 7-1, mas foi avassalador porque naquele momento o Brasil já era, né, esse grande prodígio, né, do futebol mundial, e ele estava trabalhando em casa, estava atuando em casa, então ele poderia vencer. Mas isso trouxe à tona, essa derrota brasileira em 1950, trouxe à tona um sentimento nacional que perdura até hoje. E é sobre ele que a gente vai falar a partir desse signo do futebol. Então a gente não vai discutir de time, para que time você torce, mas a gente vai discutir o futebol como, fazendo usando como uma metáfora para a gente pensar na gastronomia. Veja aí, na época do 2-1, Nelson Rodrigues, dramaturgo, teatrólogo, escritor, né, muito famoso, brasileiro, ele escreve uma crônica, a famosa crônica dele, né, A Pátria Sem Chuteiras, e ele vai trazer aqui uma outra expressão que ele vai cunhar e vai ser muito poderosa, chamada complexo de vira-lata. Você lembram disso? Olha só o que ele falou. O problema do Scratch, ou seja, o problema da seleção brasileira, não é de futebol, não é de técnica, não é de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Suécia que seria o próximo destino da Copa do Mundo. Então seria uma mensagem de Nelson Rodrigues entendendo, ou cunhando, na verdade, esse nosso complexo de inferioridade de vira-latas, mas que a gente pode traduzir, gente, perfeitamente para a nossa gastronomia brasileira. O problema da nossa gastronomia brasileira não é mais de comida, de alimentação, não é de técnica, não é de tática. Absolutamente, é um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer que não é um vira-latas e que tem gastronomia para dar e vender lá na Suécia, na China, no Japão, no Emirados Árabes, nos Estados Unidos, etc. Entendeu, galera? Precisamos sair desse lugar do complexo de vira-latas. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ficou um negócio esquisito aqui no meio. Ó o vira-latinha caramelo aí. Gente, vocês sabem que a gente vai ter uma aula. Eu estou sempre fazendo um marketzinho aqui, tá? Mas a gente vai ter uma aula que se chama, pelo menos parte da aula, né? Que se chama O Sertão
e o vira-lata caramelo. A gente vai discutir a nota de R$200 e a gente vai discutir também a nossa gastronomia sertaneja, sob a ótica do viralatismo, mas diferente dessa que a gente está trazendo aqui hoje. Vocês estão vendo umas imagens meio esquisitas aí, não é? O nosso viralatismo está aqui nessa proposta. Veja bem, as duas figuras de cima correspondem a criações, inovações maravilhosas, né, do nosso povo criativo brasileiro. E as de baixo não são nossas, mas são igualmente horrendas, né, gente? Vamos falar real aqui. Bem, quem inventou esse negócio de pizza com borda de coxinha? Ah, só podia ser brasileiro, não é isso? Porque o brasileiro não aprende. Porque se o italiano vê isso, que vergonha que a gente vai passar. Pois eu fui lá na Itália. E aí eu vi essa pizza que está aí embaixo. Olha aí. Ué, mas o italiano, neonapolitano, marinara, não sei o quê, cadê as pizzas tradicionais, DOP, né? As pizzas com selo de IGP? Tá aqui, uma pizza com salsicha viena de latinha e batata frita congelada. Parabéns, italianos. Gente, foi o nosso complexo que disse isso, não foi um italiano que veio para cá e falou: tenho pavor da sua borda de catupiry. Porque lá em Milão, eles estão colocando até espaguete dentro da borda. Vocês conseguem imaginar um trem desse? É porque eu não achei a foto mais. Mas você abre a borda da pizza e come um espaguete lá de dentro. Isso foi assado no forno, uma confusão, uma melequeira. A famosa gourmetização da vida. Nas figuras ao lado, você tem dois fenômenos. Um que é o nosso fenômeno de apropriação cultural, né? Pessimamente feita, não é isso? Fazendo nosso sushi com Nutella e morango, nessa coisa medonha que a gente está vendo aí. Mas, se a gente for lá para o Oriente, para o extremo Oriente, e a gente vai encontrar essa mocinha aí embaixo, ó, que é a Young-so, lá da Coreia. Não sei se vocês já viram os vídeos dela. Não recomendo, tá? Porque é de virar o estômago. Essa menina foi uma das precursoras de um movimento chamado mukbang. O que é o mukbang? É um movimento pornográfico da internet. Mas não é o pornográfico de nudez, né? Não é o corpo dela, digamos, as partes íntimas expostas. Não é. A pornografia está no fato dela pegar. É porque essa foto está fazendo justiça, tá? Mas tem pelo menos uns 15 wafers aí na frente dela, com duas tigelas de chantilly e mais esse monte de morango. E o que ela vai fazer com isso? Ela vai abrir o TikTok e vai ficar comendo na sua frente, até terminar esse prato, essa coisa toda. Só que ela mesma, eu trouxe uma imagem mais sóbria, digamos assim, porque ela, inclusive, é alvo aí de várias polêmicas, né, de várias denúncias, porque ela está fazendo vídeos, inclusive, comendo animais vivos, entendeu? Então, assim, você vê que passa, é um extremismo que você tem da nossa relação com a comida. Veja bem, não estamos abordando aqui ainda patologias. Patologias é outra coisa. A gente pode aí, o pessoal que é da medicina, que é da nutrição, pode ajudar numa compreensão melhor. A gente não vai trazer essa questão para o nosso curso. É importante que a gente reconheça, tá? Que patologia é uma coisa. É uma doença, a pessoa não tem controle sobre si. Aqui, gente, não é patológico. Isso aqui é midiático. É fenômeno de entretenimento, sabe? Que nem aquele moço, que eu sempre esqueço o nome dele, tento trazer o exemplo, mas eu esqueço. É um moço meio fortinho assim, ó, que ele fica não sei quantos dias sem comer, e aí faz um desafio. Ele vai comer aí, sei lá, 60 hambúrgueres em 5 minutos, sabe? Uma coisa meio assim. Ele se submete a essas questões, a esses processos, a essas violências do seu próprio corpo, para fins de likes. É sobre essa sociedade que a gente vai conversar no curso Comida de Pensar. E aí eu trago uma outra questão para a gente comparar. Reconhece esses pratos, gente? Aqui embaixo você tem a lasanha do chefe italiano Massimo Bottura. Massimo Bottura é o chefe da Osteria Francescana, um restaurante de Módena, que há 2 anos, se não me engano,
foi eleito o melhor restaurante do mundo pela revista Restaurante, lá da Inglaterra, né? Um guia chamado Os 50 Melhores. Ele foi eleito. Essa lasanha você vê, inclusive, no primeiro episódio da série Chef's Table, da Netflix. Ele mostra, inclusive, como faz essa lasanha. É muito interessante, assim, como ele vai falar por que ele fez essa lasanha. O nome desse prato é o melhor pedaço da lasanha. Porque ele partiu do princípio de que na casa da nona, na casa da avó dele, todo mundo brigava para ter aquele último pedaço da lasanha, que é aquele pedaço que ficou meio para fora da tigela e ficou mais crocante, né? Ficou mais gostosinho. Então ele faz um prato inteiro que é só com o melhor pedaço da lasanha. E em cima a gente tem esse fenômeno de pouco tempo atrás, mas graças a Deus um fenômeno efêmero que tirou esse troço do mercado, que é o chamado miojo burger, em que se substitui o pão por dois tabletes aí de macarrão miojo, entendeu? Tá vendo? Miojo aí prensadinho. E alguém chegou e falou assim, isso é sensacional, uma grande ideia. E claro que o nova-iorquino fez isso viralizar no mundo afora, e é claro que o paulistano, empreendedores paulistanos, aderiu à moda. E claro, a reboque de São Paulo, que seria esse centro das tendências gastronômicas, outros estados e regiões e tal vão também incorporar isso ao seu menu. Eu coloco essas duas coisas separadas, mas para falar o seguinte, e se eu disser para vocês que a lasanha estrelada do Márcio Bottura e o burger de miojo, esquisitão, industrializadão, servido em food truck de São Paulo, eles são a mesma coisa. Obviamente que eu não estou falando que são a mesma coisa do ponto de vista da experiência ou do gosto, mas são a mesma coisa do ponto de vista do fenômeno que representam. A lasanha do Bottura e o miojo burger representam o mesmo fenômeno, que é um fenômeno comunicacional, um fenômeno de percepção. Porque se eu desloco o Máximo Bottura para esse sanduíche de miojo e eu desloco um outro qualquer que usou alguma coisa industrializada para fazer esse prato de lasanha, a gente vai ter a impressão ou a percepção inversa de que o miojo seria sensacional, porque afinal de contas tem um chefe estrelado assinando ele, e o outro seria uma modinha esquisita. Porque essa lasanha, gente, para ser feita, passou por mais processo que esse miojo, tá? Sim. O Márcio Bottura, ele cozinha o macarrão, bate esse macarrão no liquidificador, depois colore esse negócio em partes e refaz todo o processo quimicamente, né? Para poder chegar a essa consistência. Então, gente, eu não estou comparando o Bottura ao criador do miojo, mas eu estou colocando aqui para vocês que às vezes a gente fica com um certo purismo também, que também é carregado de pedantismo, tá, gente? Para a gente poder falar assim, nossa, eu conheço o que é um bom sushi, uma boa lasanha, e isso aí que estão criando é horrível. Mas, gente, eles fazem parte do mesmo fenômeno comunicacional, da mesma crise de significação que a gente vive hoje. E que não é diferente, eu tinha um outro slide aqui, mas ele sumiu. E que não é diferente de quando a gente vai falar, por exemplo, já ouviram falar em chambaril? E já ouviram falar também em ossobuco? E aí a gente descobriu depois que é tudo a mesma coisa. Basicamente, são cortes ali do fêmur do boi. Só que o ossobuco é o nome dado na Itália a esse corte. O chambaril é o nome dado por nós mesmos aqui. E aí, olha só o nosso viralatismo. Por que que o chambaril custa menos que o ossobuco? Por que um prato de chambaril ele entra no botequim, principalmente aquele botequim que tem o logo ainda até hoje, o antigo logo da Antártica, entendeu? E o ossobuco você vai encontrar no restaurante Fasano, no Gero, são os restaurantões italianos. E a gente reproduz esses significados dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente doméstico, que a gente tem controle sobre isso.
Então, o próprio léxico começa a ser alterado a partir do momento em que a gente muda as percepções das coisas. Opa, não vamos colocar, como é que é, o raio gourmetizador, não é isso? Não vamos chamar de tapioca, né? Vamos colocar de tapioquinha artesanal, do monte de não sei o que das quantas, entendeu? Sabe? Com coco da agricultura familiar e tal, e usam a narrativa. Essas narrativas que engrandecem e que diminuem, elas estão intrinsecamente ligadas ao preço que é aplicado no final para o consumidor. E com isso, faz um processo também de educação do consumidor que é terrível para a gente. Porque a partir do momento em que o nosso consumidor deixa de chamar cuia, cumbuca, de bowl, que é a expressão americana, inglesa, a gente perde a nossa autonomia ou identidade nacional. Você não vê o Jamie Oliver cozinhando, falando assim, agora pega, take your kombucha. Né? Não vai falar isso. Então vamos adaptar o léxico, porque o léxico é um problema seríssimo para a gente poder ter a percepção da gastronomia. E agora, gente, a gente vai falar um pouco de sexo. Como eu prometi. Opa! Meu outro slide deu pau, gente. Eu vou só voltar aqui rapidinho. Olha aqui. Rubem Alves. Esse grande autor, Rubem Alves, já falecido. Ele tem uma fala que é muito legal, assim, acerca da comida afrodisíaca. Vocês já devem ter ouvido falar em comida afrodisíaca, né, gente? Não acredito em comidas afrodisíacas. O verdadeiro afrodisíaco é o fogo com que a comida é feita. E esse fogo mágico só se encontra dentro do corpo de quem cozinha e de quem come. Gente, comer, cozinhar, se alimentar se tornou um gesto sensual. Se você pegar até a própria palavra, o termo comer, a gente usa esse verbo, não é isso? Na linguagem vulgar, para conotar sexo, fazer sexo, comer alguém, não é isso? Você come a outra pessoa. E você usa, inclusive, né, a boca dentro do processo de prazer sexual, que ele faz parte, então, de uma relação que a gente tem tão intrínseca com a comida, que a gente torna isso para algo que está muito mais forte do nosso impulso, que é, ou todos os nossos impulsos, né? Que é, no caso, o impulso sexual. O acesso ao prazer. Porque comida também permite o mesmo acesso ao prazer. Às vezes você pode, inclusive, juntar as duas coisas, não é isso? Comida e sexo. Mas o sexo, gente, ele, como a comida, ele tem todas as características, adjetivos de fantasias eróticas que a gente pode pensar. Aqui você tem um exemplo que a gente vai trazer hoje, para celebrar um pouco o nosso popular, né? A gente vai falar um pouco sobre isso que está aí atrás. Está vendo essa fotinha atrás? Um ninho cheio de ovinho de codorna. Alguém já sabe do que a gente está falando? A gente vai dar uma pausadinha aqui só para ouvir o nosso querido Gonzagão, Luiz Gonzaga, tocando Ovo de Codorna. Vamos ouvir essa música aí. E com ouvir essa música, eu já introduzo também para vocês uma outra parte da nossa metodologia. A gente está sempre ouvindo música aqui, tá, gente? Então, o curso Comida de Pensar vai ter muita música. A gente vai ouvir Djavan, Caetano. A gente vai ouvir até... Não vou falar, não. Senão é spoiler. Tá? Mas Claudinho Bochecha. Enfim, tem muita coisa. Rock and roll. Ver filmes e ler alguns livros aí também. Então, as artes fazem parte também para poder estabelecer essa ligação transcendental nossa, né, no nosso corpo, com a gastronomia, com a comida. Então vamos ouvir um pouco, Luiz Gonzaga? Se você está assistindo essa gravação, você pode clicar na descrição do vídeo
onde tem Luiz Gonzaga, ovo de codorna. Gonzagão. Ovo de codorna para comer. O famoso Viagra natural, não é isso? Nessa música, o Gonzagão vai falando, né, que, olha, eu tô madurão, ou seja, eu já tô aí passando na idade, já tô numa idade que eu vou precisar de uma ajuda, e essa ajuda vai vir por meio de uma comida que eu fiquei sabendo, que é uma comida que um doutor meu falou que vai me ajudar lá em casa, que é o ovo de codorna. Então a gente tem aí dentro da nosso imaginário cultural várias possibilidades da nossa comida sendo afrodisíaca. E isso muda uma narrativa e uma relação nossa com o sexo, por exemplo. Por quê? São crenças que a gente assume, e aí eu não estou entrando no mérito de que funciona ou não funciona, tá? E provavelmente pode funcionar, tem muita coisa, né? Ervas enfim, tem até um texto de uma ex-aluna nossa aqui sobre a gastronomia holística, né? Foi bem legal assim que ela escreveu. Então você vai ter, sim, essas propostas. Mas quando a nossa indústria marqueteira, quando o setor de restauração abocanha essa narrativa do afrodisíaco, o que acontece? Acontece essa coisa horrorosa chamada de restaurante no Dia dos Namorados. Vocês já foram em restaurante no Dia dos Namorados, gente? E aí você vai ter, ostra, champanhe, não é isso? É caviar. Só não tem ovo de codorna porque ficou brega ovo de codorna, é por isso que o pessoal não coloca. Mas é afrodisíaco também. E aí você tem os signos. Você tem o chocolate, porque o chocolate libera uma endorfina aí, uma serotonina, né? E aí você vai ter também o morango, porque o morango é sensual, ele simboliza. Então não tem nada a ver com ser afrodisíaco, não. Existe crença em alimentos afrodisíacos em todos os folclores, pratos, menus e até livros de receitas, por ser fonte de energia, considerado afrodisíaco, obviamente. Obrigado, Larissa, pela colaboração aí. Porque, de fato, é uma coisa que muda, né? Os folclores, né? Você tem, por exemplo, a farinha indígena. Você pegar as aldeias lá, os indígenas Tembé, lá no Pará, onde tem um amigo meu que tá por lá, e aí você vai ter eles contando que precisa comer um punhado de farinha com água, que uma coisa que do ponto de vista de nutrição é super desaconselhável, né, pra gente, na vida urbana, né, para poder encher o bucho desse negócio. Mas por que eles fazem isso? Também por um motivo social e cultural. Nesse caso, era para sair para caçar. Ou seja, você coloca energia suficiente para esse propósito. E no sexo não seria diferente. Vamos melhorar o sexo colocando então morangos e champanhe. E isso pode não ter muito a ver necessariamente com as propriedades medicinais, né, ou as características do alimento, mas nesse momento já se tornou outra coisa. Tem a ver muito mais com o que a gente imagina ser, com o senso comum, que começou a dominar essa discussão. Perfeito? E aí, gente, querem levantar alguma questão agora, não? Falei demais aqui, né? Vou falar mais um pouquinho, mas o espaço está liberado, tá, gente? Qualquer coisa, se vocês precisarem, vocês veem participantes, aí lá embaixo tem a possibilidade de você levantar a mãozinha assim, né? Digitalmente. Olha só. Porque eu não consigo ver todo mundo, é só por isso. Joia? O ovo de codorna. E a gente ouviu o Gonzagão para falar sobre isso. E é quando a gente vai continuar falando agora não sobre sexo exatamente, mas sobre o erótico. Bem, roubando da Susan Sontag, da teoria, história e crítica da arte, eu comecei a pensar numa hermenêutica da gastronomia. Porque a gente pode pensar em hermenêuticas para tudo, né? Mas você tem a hermenêutica da arte, cujo motivo principal que a gente estuda isso no curso de artes é para a gente poder entender como que a gente interpreta a obra de arte, não é isso? Então é um fator muito importante, né? Sabe aquela figura também do imaginário popular de uma pessoa na frente de um quadro falando, aqui o artista quis dizer isso, aquilo, outro, parará, parará. Se a gente for pensar, gente, a gastronomia de hoje está dotada
dos princípios hermenêuticos da arte, iguaizinhos. Se dependendo do chefe ou do restaurante que você estiver, e você receber um prato, você vai começar a interpretá-lo, não é isso? Começa a comer aquele prato e fala assim, isso aqui parece que ele pensou, né, no bioma tal, e ele fez uma conjugação com as técnicas da cozinha francesa, enfim. E essa é a hermenêutica da gastronomia, a qual estamos muito acostumadas e acostumados. Continuemos acostumados, continuemos fazendo ou produzindo hermenêuticas da gastronomia, mas vamos lembrar de que tão importante, ou talvez mais importante, que uma hermenêutica da gastronomia, seja a gente cunhar uma erótica da gastronomia. Opa, que maluquice, né? Mas é isso mesmo, uma erótica da gastronomia. O erótico, gente, no sentido, e eu não estou falando do pornográfico, vale a pena separar. Pornográfico a gente vai relegar a uma outra aula nossa, chamada Bem-vindos ao Circo da Comida. E aí a gente vai tratar sobre o pornográfico, que muito facilmente, eu acho que a gente já está muito familiarizado até hoje com esse termo, do food porn, né, do pornô da comida, a comida pornográfica, que seria essa comida que está lá, despida e sem filtros, né, e colocado de uma forma de fato chocante, ou então para poder se exceder. A erótica, por outro lado, ela vai pensar muito mais numa possibilidade de você transcender a sua experiência em relação à gastronomia. A hermenêutica vai te dar a interpretação. A erótica vai te dar a sensação. Porque quando a gente fala que a gente come, e come culturalmente, né, hoje, a gente não come só para alimentar o estômago, a gente come para alimentar também a alma, não é isso? A gente gera conhecimento à medida que a gente também prova, principalmente outras culturas. Quando eu falo outras culturas, não só culturas regionais ou internacionais, tá? Culturas até de outras pessoas. Nós e nossas mães, nossas avós, nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, nossos relacionamentos, nossos amigos. E a erótica da gastronomia é justamente a abertura para essa potência de conseguir perceber a gastronomia a partir de sentidos que não só são os sentidos básicos, né, os sentidos que a gente tem do tato, do olfato, da audição, da visão e do palato. A gente vai pensar na erótica da gastronomia em níveis também de consciência, em níveis também de sensação. O que será isso? A gente vai conversar sobre isso também com mais calma e mais profundidade também, quando a gente começar a falar sobre estética. E aí eu já dou outro spoiler para vocês do curso, hein? Vai ter uma aula que vai ser sobre, eu falo isso só para chocar mesmo, tá, gente? Sobre depilação brasileira, a famosa Brazilian Wax. Pois é, falaremos sobre isso. Não hoje. Enfim, encerrando aqui nosso percurso, começando a encerrar, na verdade, a gente tem o Senhor dos Anéis. Por que eu citei Senhor dos Anéis? Porque é como, eu acho uma metáfora fácil, assim, curiosa, para a gente pensar a ideia das ciências gastronômicas. O Senhor dos Anéis, para quem não conhece, para quem não tem aí os nerdismos, como eu, tem a ideia desse anel, que é chamado de o Um Anel, que é um anel para poder governar sobre os demais. E esse anel, para o nosso propósito aqui, ele vai ser a gastronomia. Não para governar sobre os demais, tá? A gente vai tirar a hierarquia dessa discussão do Senhor dos Anéis. Mas vai ser um tema para poder se conectar com os demais. Por que a gastronomia a gente está pensando como ciências gastronômicas? Porque, na verdade, a gente está simplesmente colocando a gastronomia, talvez em sua pureza, em sua complexidade, no centro de uma conversa que será desvendada ou desvelada ao longo desse curso por vários outros saberes. E esses saberes não são só acadêmicos. A gente vai pensar a nossa relação com a comida a partir de um livrinho super fofo que vai estar na nossa plataforma de ensino, chamada Cantos Indígenas. E a gente vai pensar então na oralidade, nos princípios da oralidade, porque os indígenas, diferentemente do que a gente fez com eles, né, forçando eles a se adaptarem
para a nossa própria cultura, nosso modo de se comunicar, tinha uma potência na comunicação indígena que foi sendo perdida por conta do etnocídio que aconteceu, né? E a gente não pode negar, foi perdendo, mas tem um projeto bem legal que surgiu, chamado Cantos Indígenas, né? Que era justamente para poder tentar colocar os indígenas para poderem estudar no ensino formal, digamos, mas num laboratório no qual eles possam aplicar as próprias formas de aprendizado. Olha que legal. Então a gente vai trazer isso para o nosso debate porque vai enriquecer bastante. Porque o conhecimento, gente, ele não está só lá na academia. Não pode estar só lá, gente. A gente não pode esquecer o conhecimento popular, o conhecimento dos nossos ancestrais, da nossa avó, sabe? Estão aí. Para o bem e para o mal, tá? Porque, como eu costumo dizer, e aí a gente vai ter um momento no curso que a gente vai tratar disso mais a fundo, né? A sua memória afetiva tem gosto de margarina. Às vezes você não sabe disso, mas tem. Se você for olhar, principalmente nas receitas que saíram entre os anos 30 e 50 no Brasil, 30 e 60 no Brasil, e pode chegar até 70, tudo era feito de margarina. Por vários motivos. Um deles era o motivo do problema da praga uma epidemia, né, dos porcos, da produção de porcos brasileira, que acabou com a banha do porco e a encareceu. E outro motivo que é a manteiga, gente. Até hoje, né, manteiga pode ser considerada um objeto de luxo. Porque pensa num trem caro. Entende? Então, a margarina é a grande vilã, né, do nosso corpo, porque de fato não é comida, né, gente? É um troço inventado aí. Né? Nutricionistas me ajudem. Mas, enfim, margarina não é legal, gente. Até o gosto é ruim, mas é o gosto que formou boa parte do nosso gosto, da nossa memória olfativa e gustativa também, sabe? Então vamos encarar a vida tal como ela é, aceitando a complexidade da vida e essas deficiências que tem até na nossa própria memória. Nem tudo é bonito, nem tudo é Madeleine de Proust. Quem somos? Agora caminhando para o nosso final. Os últimos avisos e tudo mais. Antes disso, alguém quer comentar? Quer fazer uma palavra? Não? Pode ficar à vontade, gente. Abram aí o microfone e se embora. A Escola de Humanas somos nós. Ó. A Adriana, que está aí do outro lado, nossa diretora executiva, dando alô, que consegue, então, organizar tudo isso aqui para a gente poder fazer ser possível. Eu que estou fazendo essa parte educacional, inclusive organizando os outros cursos que a gente vai ter, com outros professores, inclusive. Márcio Santos, que é um compadre nosso, um consultor de marketing e tecnologia, que está dando esse apoio aí, porque pensa num troço difícil, né, gente, para tempos de pandemia. E vamos ter aí nossos próximos cursos. E nos nossos próximos cursos, aí eu posso falar sobre um pouco dos nossos professores também, a gente vai ter um curso que está em elaboração, que talvez possa interessar a vocês, por isso que eu estou trazendo aqui. Está sendo chamado, provisoriamente, de Cafezando. É um curso com a professora Ju Morgado. Ela é barista, comunicóloga, e ela vai falar um pouco sobre esse universo dos cafés especiais, mas também por um viés que está muito próximo, né, e passa pela nossa discussão transdisciplinar. Então, um café, a gente vai observar várias problemáticas do café, à medida que também que a gente vai aprender um pouco sobre o que é esse universo dos cafés especiais e por que também ele é tão inacessível, né? Escrevências é o curso que a gente está com inscrições abertas, inclusive, para manifestação de interesse, para a gente formar uma turma, que é o curso ministrado pela professora Maíra de Deus Brito, que é um curso de escrita criativa também por outro viés. A gente vai colocar o pensamento, a leitura e a escuta antes da escrita. Olha que massa. Sala de cinema, que vai ser também em processo de feitura, nosso cineclube online, que vai ser um cineclube e também, né, um curso mesmo em cima desses filmes que a gente vai assistir. E comunicação de verdades, nosso curso sobre pós-verdade e fake news, ministrado pelo Fernando Strongren, que é um comunicólogo, e esse a gente está abrindo as inscrições para o próximo mês. Vai ser muito legal também. Bem, e agora?
e nós aqui. Essa, gente, foi a nossa primeira aula. E a nossa primeira aula já inaugura, então, o curso, e na segunda-feira, às 14 ou às 19, ou gravada, se você assim preferir, ou não puder comparecer na aula ao vivo, você vai ter já a segunda aula. A partir da segunda aula, a gente já fechou o curso para cobrança, tá? Então você vai precisar pagar para poder ter acesso ao curso. Nesse momento, para quem está fazendo a aula magna, vai receber 20% de desconto. Já está aplicado até lá no site, não é isso, Adri? Já está lá no site, né, com 20%, já com 20% de desconto. Beleza? E você vai preencher, então, você vai fazer esse pagamento e você vai receber um outro link, que vai ser o link que vai te acompanhar ao longo do curso inteiro. Então vamos ter as aulas ao vivo e depois disso você só precisa aguardar. A gente vai mandar toda a nossa comunicação por e-mail para vocês. E aí o que está incluso? E aí vem a coisa bonita. Ó. Bem, está incluso a nossa plataforma de ensino. A gente vai, desta vez, até por uma sugestão que veio do grupo anterior, a gente vai ter um grupo no Telegram para poder facilitar, inclusive, a transmissão de alguns links, de algumas ideias, até entre vocês também, entendeu? De vocês para mim também, para a gente poder compartilhar conhecimentos. Vocês vão receber um certificado digital atestando as 24 horas dessa jornada e vocês serão autoras e autores da revista O Bicho Todo. É uma revista digital que a gente está fazendo. Essa é a primeira edição que está sendo produzida com os textos realizados pela primeira turma do curso Comida de Pensar. E eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco rapidinho. Mas o Bicho Todo tem esse nome com base até no conceito desenvolvido muito bem pelo Thomas Ferguson. Não sei se vocês já viram esse livro, que se chama The Whole Beast, ou seja, o bicho todo. A alimentação do rabo ao focinho. Então é uma proposta mesmo de aproveitamento do bicho todo, né, do alimento inteiro. E aí eu coloco de propósito até esse nosso repolhão aí, para simbolizar as camadas de pensamento que a gente tem, né? Até por causa do formato do repolho, formato de cabeça, entendendo também que a verdura, né, os vegetais, acho que toda a nossa fauna aí e flora, a gente pode também ter essa perspectiva de aproveitamento dele todo, inclusive dos vegetais, obviamente. Então, eu queria mostrar para vocês duas coisas agora. Eu vou mostrar primeiro a nossa plataforma, cadê? A nossa plataforminha de ensino digital. Eu costumo chamar de ensino com distância. Porque o à distância parece que deixa tão longe da gente, não é isso? O com distância a gente abraça a complexidade da distância mesmo. Vamos trazer ela para dentro da nossa situação aqui. Bem, quando você fizer a inscrição do curso, você vai receber acesso a esta plataforma. Curso Teórico de Ciências Gastronômicas, Comida de Pensar. E aqui, gente, você vai ter acesso a tudo. Deixa eu até voltar uma... Eu vou voltar, mas aí vai me pedir o login de novo. Não tem problema. Ó, você vai fazer o login na plataforma, você vai receber o login, tá? Aí depois vocês mudam a senha e tal. E aqui vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. Aula magna, aula 2, os atos de comer, Idade Média e a construção de Brasília. Olha a ligação que a gente vai fazer. Vai falar muito sobre urbanismo aqui. Brasilidades, afrolatinidades, mídia imaginário, gastronomias e gastronomizações, que é a palestra da professora Tainá Zanetti, a filosofia e estética do gosto, o circo da comida, que eu estava falando para vocês, biodiversidade, soberania alimentar, política pública, pensamento contemporâneo. E aqui você já encontra todo o nosso material, tanto leituras, como também tarefas para você fazer. Ah, detalhe, entre as tarefas, não é tarefa de escolinha não, tá? Ah, leia esse texto, faz esse dever de casa, não sei o que, para lá e traz. Nosso dever de casa vai ser um pouco também mais divertido. A gente vai comer e cozinhar em casa, como parte de dever, tá? Então, por exemplo, você vai chegar aqui, perdeu uma aula, você clica na gravação e essa gravação vai aparecer para você já aqui, entendeu? E aqui você dá o playzinho e já começa a assistir. Sei lá, no seu horário também.
E ali sou eu, dando a 9ª aula, que foi super legal essa aula, muito massa. E, gente, aí eu queria mostrar para vocês também a revista. Qual é a proposta da revista? Como eu falei para vocês, parte da nossa metodologia está baseada nesse processo de escrita. Não é um processo pesaroso, não seja para vocês pesaroso de escrita. Ah, mas eu não consigo escrever tanto, eu não sou muito bom disso. Não tem problema. A gente quer uma escrita que seja sua. A gente não está aqui propondo uma escrita acadêmica. Você não vai ser julgado, né, por um conselho, sabe, por uma banca examinadora. A gente quer mais coroar mesmo o processo de construção desse pensamento coletivo em torno da gastronomia. Esse que é o objetivo. Só esse. E é por isso que eu vou apresentar para vocês aqui a boneca da revista. Não está pronta ainda, tem alguns textos que estão faltando chegar para a gente fazer uma edição final, mas vocês já podem ter uma ideia de como fica a revista. O título dessa revista, dessa edição, foi Comida de Pensar, para ser o primeiro título aí para iniciar. Na segunda turma a gente pode pensar em outro título, inclusive coletivamente. Aqui a gente vai ter um expediente, um editorial. Passei. Aqui tem um texto muito legal da Letícia, Ervas e Plantas, do benzimento à mesa. Ela vai fazer essa provocação de, e aí, a gente pode pensar numa gastronomia holística? Que tal? Aqui a gente tem Comida Sem Pensar, da Danícia Queiroz, uma senhora de 70 anos, que falou assim, nunca pensei em comida. Por isso que eu escrevi Comida Sem Pensar. Porque eu nunca pensei nesse negócio. E ela faz um relato pessoal só, sobre como que ela enxergou esse curso. E com as reflexões que ela fez acerca da vida dela. Muita coisa que ela nem pensava na importância, na relevância de alguns gestos, né, de alguns rituais, e que, de repente, trouxe a ela várias memórias. Por que pensar em comida? Foi a pergunta que a Manu fez, também de um ponto de vista mais pessoal, falando sobre a sua jornada mesmo pessoal, né? De que ela foi muito acostumada a comer tomar refrigerante, comer McDonald's, beber leite condensado da latinha, direto da latinha, quem nunca, né? Mas ela fala como que ela se libertou, né? Para a comida de verdade. E aqui a gente tem um texto mais de fôlego do Roswaldo Rodrigues, que ele é jornalista e fez esse curso, que escreveu sobre ode ao bode, falando sobre que do bode se aproveita até o berro. E aí ele vai falar sobre a relação dos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso com a buchada de bode. E depois ele vai falar também sobre a Margarida Vasconcelos, que foi Miss Paraíba em 56, falando que buchada de bode não é um alimento pesado, entendeu? Como se diz por aí, entendeu? Não é nada demais, como ela diz, né? Muito legal, né? Uma Miss falando sobre a buchada. E aí ele fala também sobre a festa do bode rei em Cabaceiras. E aí a buchada também em si ainda não está pronto. Aqui são os textos dos demais alunos que ainda não enviaram. E a gente termina a nossa edição aqui, né? Mas está ficando bem bonitinha, né, gente? Vocês puderam ver aí, né, mais ou menos. Bem, o processo todo que a gente vai fazer, a nossa jornada, vai envolver isso que eu trouxe para vocês. Na aula de hoje a gente fez uma introdução maior sobre, de fato, ciências gastronômicas e a importância da gente situar, né, esse termo e também tantos termos que orbitam em torno dele, né, mas que podem significar a mesma coisa. Também entender o que é essa profissão, essa função do gastrólogo no dia de hoje, né, entendendo que a gente pode pensar a gastronomia para além do gastrólogo ou do gastrônomo, ou que a gastronomia se conecta com várias partes e vários vieses da nossa vida. Joia, minha gente? Essa revista ela não vai ser vendida nem vai ter assinatura, não. Ela vai ser disponibilizada no site. Então vai ser uma revista que você vai poder baixar, você vai poder consultar, vai poder ler na telinha mesmo, entendeu? Vai ser realmente uma revista para poder enriquecer, eu acho que a nossa, enfim, a nós mesmos, né?
e também para ser uma coisa para a gente ter orgulho no final da jornada, né, para marcar de uma forma mais concreta essa nossa conversa. Bem, siga-nos no Twitter, que a gente faz alguns compartilhamentos, divulgação também de algumas coisas legais. No Instagram, que é o nosso principal canal, tá? É lá que a gente dá mais informação mesmo. No Facebook, que a gente divulga nossos eventos. Tem no LinkedIn também, falando sobre o nosso blog, algumas coisas da Escola de Humanas. E valeu, povo! E se inscreva no canal. Legal? E aí, gente? Não sei se vocês gostaram, mas espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem à vontade para fazer comentários. Obrigado, Dani. Obrigado pelo sucesso aí. Bem, já tem a nossa turma das 14 horas, né, que já começou. Uma galera que já se reuniu aqui. Bruna, legal, valeu. E, enfim. Os horários podem ser alternados, né? Eu posso assistir tanto às 14 quanto às 19 horas, ou eu preciso sempre seguir um horário só? Bem, bela pergunta. Vocês podem alternar os horários sem problema, tá? A única questão dos horários, não, até porque a gente tem trabalhado para os horários serem sempre coincidentes no mesmo dia. Aconteceu por conta de um... foi por causa de quê, Adriana? Eu não lembro. Foi Teve por uma conta aula... da agenda da Tainá. Que ela sim. podia à tarde num dia e à noite em outro dia. Então, a gente teve um probleminha de agenda, só que a gente resolveu esse problema, porque a gente quer que as duas turmas caminhem juntas, até mesmo para proporcionar essa maleabilidade de você poder escolher o horário. Às vezes você está meio enrolado à noite, quer fazer de dia, e vamos lá. Entendeu? Porque o fórum ao vivo é importante até por causa das interações, né? Tem um calor também que é mais legal. Só que também a gente tem as aulas gravadas, e nas aulas gravadas, gente, eu fico à disposição de vocês para interagir a respeito dessa aula. Então, a gente vai se ter lá no grupo do Telegram, você pode me chamar ali, no privado, falar, estou assistindo sua aula aqui agora e tem uma coisa que eu queria discordar, ou queria acrescentar, entendeu? Ou queria perguntar, e aí a gente pode trocar também ali. Não vai ter muita perda. Beleza, minha gente? Então, pessoal, muito obrigado por estarem até aqui conosco, né? A Escola de Humanas agradece a vocês. Vocês já podem fazer sua inscrição. Se você já fez sua inscrição, muito bem. Basta você receber. Sim, Adriana. Deixa eu passar a palavra para a nossa diretora. Diga, Adri. Oi, gente. Muito bem-vindos e obrigada aí por estar conosco aqui na Escola de Humanas, nesse curso de Comida de Pensar. A gente espera que esse seja um de muitos outros que a gente vai ter sucesso, tá? Só para dizer para vocês que eu estou à disposição para dúvidas administrativas, dúvidas em relação a pagamento, qualquer problema no site. Vou deixar, inclusive, o e-mail aqui, ó, coloquei aí para vocês, tá? E é isso. Eu já sei, por exemplo, aqui, eu sou a pessoa que fico aqui marcando a presença, eu sei quem de vocês já pagou, quem já é nosso aluno e quem ainda não é, fica aí o convite para fechar o pagamento e até na segunda-feira que vem receber já o link para a próxima aula, beleza? É isso. Legal, obrigado, Adri. Lembrando que também, pelo princípio da Escola de Humanas, a cada 10 pessoas inscritas, teremos uma pessoa que será bolsista 100% integral. Tá? E nesse momento, nessa rodada da Comida de Pensar, a gente está favorecendo bolsistas, principalmente pessoas que sejam pessoas pretas, periféricas e ou sem renda. Né? Na primeira rodada que a gente fez Comida de Pensar, a gente favoreceu muito o pessoal que perdeu renda por conta da pandemia. Então agora a gente tem esse espaço aqui, né? Essa cota que a gente vai ter como estabelecido já. Então, se vocês também se inscreverem e a gente chegar a mais alunos, a gente vai ter mais bolsistas e vai poder, então, alcançar mais gente aí, favorecer mais gente que nesse momento não poderia pagar pelo curso. Joia, gente? Então, muito obrigado por estarem até aqui conosco.
Espero que vocês tenham gostado da aula. Ela ficará disponível no YouTube para vocês poderem assistir também, rever ou passar para os amigos e para as amigas. Então, siga a gente no Escola de Humanas no YouTube. Escola de Humanas, você coloca lá no YouTube, nosso canalzinho, você se inscreva, aperta o sininho para receber as notificações e é só isso. Um beijo.